um pouquinho mais curioso. Vocês já pensaram como é que funciona o Twitter? Ok. Deixa eu ver aqui. A gente criava conta no WhatsApp? Não, né? Só criava os elementos e eles todos começavam a se comunicar. Tudo bem. Ok. Pronto, então, no perfil, vou imaginar aqui só as chamadas, né? O que é que no Twitter eu preciso fazer? Procurar por perfil, ok? Ou seja, quem são os Davis que existem no meu sistema. Preciso dizer que eu estou seguindo uma pessoa. Esqueçam essa seção, tá certo? A gente não vai utilizar isso. Preciso definir que eu estou seguindo uma pessoa. Preciso dizer que eu não quero mais seguir uma pessoa. Preciso saber quem é que eu sigo e preciso saber quem me segue. Então, basicamente, assim, se a gente, aqui o trabalho está definido em pedaços, né? Primeira parte seria o processo de criação de conta, e isso seria como aquelas notas secretas, né? Criar uma conta significa colocar um perfil no gerenciador de perfis. Okay? Então, criar uma conta é colocar um perfil no gerenciador de perfis. Iniciar uma sessão seria uma forma de obter aquele objeto perfil para começar a trabalhar com ele. E tendo o perfil, eu posso procurar o perfil de outras pessoas, seguir pessoas, desseguir pessoas, saber quem me segue e saber quem eu sigo. Vamos começar só com isso? Só com isso. Sem pensar em mensagens ainda, tá certo? Sem pensar em mensagens ainda, só o esqueletozinho de... Tem um gerenciador de perfis, cada perfil pode seguir outras pessoas e ser seguido por outras pessoas. Vamos lá? 10 minutinhos para vocês pensarem aí. Quem são as entidades que estão dentro do jogo aí? Só para isso, esquece mensagem. Tem um gerenciador de perfis, porque os perfis têm que estar em algum lugar. O perfil, ele tem pessoas que ele segue, ele pode seguir e deixar de seguir. Ele é seguido por uma série de pessoas e segue uma série de pessoas. Então, diferente do aluno-professor, em que a gente tinha só um professor tem vários alunos e um aluno tem vários professores, aqui a gente tem que um seguidor tem vários seguidores. Um perfil segue várias pessoas e é seguido por várias pessoas. Então a gente está ele dando voltas nele mesmo. Como é que seria isso daí? Será que é mais fácil ou mais difícil? Bora lá, ficar de dupla ou trio e fazer o diagrama aqui? Posso. Então o usuário define o grupo, mas não consegue mais nada. Então vai começar, ele vai abrir o grupo. Verdade. Grupo usa usuários ou não? Tudo bem. O grupo precisa conhecer o usuário. Você está dando um include aqui de usuário. Então a gente vai começar lá no usuário. O usuário define o grupo não incluído, ok? Só que você não pode usar nenhum método de grupo.
Como é que você faz? Você manda para o ponto C. Esse método aqui que usa, você manda um ponto C. Você teria que ter um ponto C aí no caso. Ponto CPP no caso, né? Então o usuário, você teria um usuário ponto H e um usuário ponto CPP. Então precisa do ponto CPP. Nesse caso. Porque quando ele lê, como ele começa aqui, ele não sabe quais são os métodos que o grupo tem. Então você não pode usar os métodos. Por isso que ele dá definição completa. Você pode usar o grupo, por exemplo, para passar o parâmetro, para retornar o parâmetro, mas na hora de chamar os métodos você não pode. Exatamente. Como a ordem é primeiro os Hs, ele lê os dois Hs e depois ele anexa os CPPs, os códigos binários, quando ele chegar no CPP ele já conhece o grupo. Então você pode usar. Entendeu? Bora lá? Começar no Twitter. Dupla, duas pessoas e um só no ML. Tudo aqui. Fica lá. Tu tá ficando de medida. Não tinha nem uma. Eu abro hoje você. Isso não, vontade de olhar. Se pudesse pegar o meu Google, eu ia chegar bem meio. Vai ser essa aplicação aí. Achei doido da vocês. Siga A, CIPA, S3, manda mensagem pelo mundo. Professor, eu não consegui achar seu contato. O Davi, sendo que eu procurei no Google, era tatuador e eu pensei, não é você. Não, tinha outro Davi Sena, professor. Tudo bem? Tô brincando. Vamos lá. Façam aí. Bota no celular para carregar. Deixa eu descer aqui para vocês. Vamos lá para a parte 2. Vocês fazem só a parte do procurar, seguir, desseguir, deixar de seguir, follow, who I follow, who follows me. Só o MML. E é só uma classe aqui, né? Uma classe e um manager, não tem muito o que fazer. Se vocês quiserem, o login ele pode estar integrado na classe manager. Simples assim. O manager ele é responsável por tanto guardar os elementos, se for para simplificar, né? Como dado, sei lá, nome do perfil, ele retorna, nome do usuário, ele retorna o perfil do usuário. O usuário, né? A classe usuário. Só colocar meu celular para carregar, já decatar e eu volto para vocês. Você pode misturar o contato com as questões do seguinte, porque se for o básico, muitas coisas que você tem a completa e você pode ter por exemplo, você pode ter um manager para mim, você sabe mais
Não, vocês podem se livrar dessa paradinha de sessão. Não existe esse negócio de sessão não para vocês. Esse parâmetro de sessão não existe para ninguém, certo? Isso era um outro modelo que a gente utilizava no passado e a gente não está mais utilizando. Então não existe esse nome aí de sessão. É como se fosse um cookie, entendeu? Na verdade, quando você se autentica, né, não funcionou, as pessoas não entenderam isso muito bem. Mas sendo assim, quando você está web, quando você se loga no sistema, você guarda a chave como se fosse um cookie. E toda requisição que você faz, você só olha a chave. Exatamente. Então, mas aí ficou muito confuso, aí a gente não vai utilizar essa parada não. Vocês vão pensar só no objeto. Se logar significa receber a posse do objeto que dá acesso às informações todas. Então você tem um objeto usuário, quando você consegue se logar, você obtém o objeto usuário. Então a gente pensa em termos de objeto. Foi? São só 5 metros. É simples, né? Você só tem basicamente a classe usuário e a classe gerenciador de usuário. Vamos pensar agora nas mensagens. O que é tweetar e o que é uma timeline? Já fizeram aí? Ficou basicamente o usuário com todos os métodos, não é isso? O usuário ele tem 2 vetores, que seriam o quê? Exatamente. Quem eu sigo e quem me segue, né? Só para não dar o nó na nossa cabeça. Então o usuário cada usuário tem 2 listas de usuário, quem eu sigo e quem me segue. E aí a gente teria o que seria, pronto, a gente vai para a próxima parte. O que seria tweetar e o que seria uma timeline? Aí tem que criar a lista da timeline que você quer. Todo que foi tweetado está lá. Vamos lá, escrevam aí, já que vocês sabem o que é, vocês fazem aí. Não sei, tenta aí. Convence teu grupo e faz. O que é tweetar e o que é uma timeline? Não existe uma resposta só, mas vamos lá. Quando eu tweeto, vamos pensar assim, ó. Quando eu tweeto, quando o cara olha na timeline, peraí, vamos lá. Eu posso apagar um Twitter meu? Posso ou não? Pode. Depois que eu tweetei, eu posso destweetar? Pode. Depois que você soltou,
só da minha timeline ou posso deletar da timeline das pessoas que estão me vendo? Depende de quem é o tweet. Por exemplo, vamos pensar assim. Eu posso apagar uma mensagem que eu escrevi. Sim. E apagar de todas as pessoas. Eu não posso apagar mesmo. Bora lá, vamos ver. Mas Vamos... assim, se na tua A minha timeline, eu acho que eu posso você apagar. Independente das outras pessoas não vão ver. Eu posso apagar. Tudo bem, vamos lá. Tá? Minha pergunta está. Povo lá do fundo, vocês estão aqui ou vocês estão na rua? Eu tô aí. Você está aqui? Ótimo. Vamos lá. Depois que eu escrevo no WhatsApp, quando eu escrevo alguma coisa e vai para o grupo, eu posso apagar aquilo e vai remover das pessoas? Não. Ok? Então a gente poderia imaginar que quando eu faço uma mensagem e as pessoas olham para o grupo, elas não estão olhando para a minha mensagem, porque se fosse assim eu poderia apagar e ninguém mais veria. Eles estão olhando para a cópia da minha mensagem que está tipo na caixa de entrada delas. Ok? Então o grupo em si não é um local onde todo mundo vê a minha mensagem, de forma que se eu arrancar aquela mensagem ninguém mais vai ver. Por exemplo, no Slack é assim. No Slack você escreve e você pode apagar. Se alguém for olhar de novo ali, você não vai mais ver o que tinha, porque eu apaguei a mesma, tipo assim, o mesmo local onde todas as pessoas olham. No Slack, olhar para um grupo é como se fosse várias pessoas apenas com referências da mesma mensagem. Se eu for lá e arrancar minha mensagem, quem chegou atrasado não vê mais nada. Como no Facebook. No Facebook eu posso remover um comentário que eu fiz? Pode. Se a pessoa chegar atrasada, ela não vê mais nada, só vê o print, né? Olha, ele escreveu, tá aqui no meu print. Opa, gaveta de prints, né? Esse cara pode chegar lá e apagar. Mas no WhatsApp não é assim. No WhatsApp todo mundo tem a sua cópia local da mensagem que foi enviada. Então, escrever uma mensagem do WhatsApp significa pegar aquela mensagem e copiar no grupo de cada pessoa. Então, cada pessoa tem uma visão do grupo. Eu posso pegar lá e remover tudo que eu não gosto. Então, quando eu olho para o grupo e disse, não tem nada nesse grupo. Ou outra pessoa pode ter todas as mensagens do grupo. Como é que é tweetar? É igual ao Facebook. Hã? É igual ao Facebook. Então, eu posso apagar o Twitter meu e ninguém vê mais nada. Então, no Twitter, a gente teria como opção de tweetar e a opção de destuitar, né? Remover o Twitter. Então eu não deveria pegar a minha mensagem e copiar na linha do tempo de cada pessoa. Se eu estivesse fazendo isso, eu estaria zapeando e não tweetando. Ou então facebookando. Não, peraí, agora eu me confundi. Só o WhatsApp faz isso. Só o WhatsApp que faz cópia, né? Isso. Pronto. Então como é que eu faço para que as pessoas vejam as mensagens, mas que eu possa também desver as mensagens? Compliquei? Eu bugou, né? Bugou. Vamos lá. Não, acho que é fácil entender. Na verdade, Tá, vamos lá. pensando aqui, é o método a forma como. Bora lá, vamos lá. Vamos pro Zap, vamos escrever, vamos desenhar em cima do Zap que a gente já fez, que talvez fique mais fácil. Eu posso editar para Twitter depois de mandar? Pode. Então, no caso, eu tenho referência sobre sem a cópia. Exato. Não. Se eu posso editar meu Twitter, eu tenho a posse e eles têm a referência. Então toda vez que eles olham, eles caem no mesmo lugar, que é a minha mensagem. Toda vez que eu edito o meu, e toda vez que as pessoas olham, elas caem no mesmo lugar, no meu lugar. Né? Eles têm que vir buscar a informação em mim. Então a gente, por exemplo, vamos imaginar aqui no nosso WhatsApp, né? Lembrando aqui o modelo que a gente fez semana passada, né? WhatsApp. O que é que um page style plano? O que é que o nosso WhatsApp... Tá faltando uma letra, não? Tá faltando o T bem aqui. WhatsApp. É aqui, né? WhatsApp. Bora lá. Então, como foi a nossa modelagem do WhatsApp? A gente tinha um usuário, não era assim? Era. Um usuário. A gente tinha um grupo. Ok. A gente tinha um gerenciador de grupos, né? E a gente tinha o gerenciador de usuários. Porque senão, não dava para ter, né? User Manager. O que é que os usuários tinham? Os usuários tinham uma lista de grupos e o grupo tinha
uma lista de usuários. Quem é que guardava as mensagens? O grupo guardava as mensagens. Mas eu acho que vocês... Então, quando a pessoa escreve uma mensagem, sei lá, escreve, write, ela escreve uma mensagem para um grupo, ok? Então, eu vejo se esse grupo existe, vou lá e coloco a mensagem lá no grupo. O grupo, ele tinha uma lista de mensagens, correto? Lista de mensagens. O que é que vocês definiram que era uma mensagem? O que é uma mensagem? Não é só string. Falta uma coisa aí. Pelo menos uma. Exato. Então uma mensagem é um texto de um usuário. Até porque se você tem que o teu grupo tem uma lista de mensagens, você tem que saber quem foi que disse aquilo. O usuário fica assim. Exato. Não, aqui poderia ser o nickname, o nome, né? Um texto de um... Tanto faz, né? Um texto de um nick ou de um... Eu coloco de um usuário para ficar genérico. Okay? Então você diz, fulano disse isso, fulano disse isso, fulano disse isso. É isso que é o teu grupo. Aí vamos lá. Suponha que do jeito que está aqui... Ei, vocês não podem vir mais para frente não. Tá hard. Vocês estão uma cadeira além da última que não tem ninguém. Venham para cá, para a terceira. Ou então aqui para a primeira. Senão fica hard de interagir. Eu queria pedir que daqui para o final da disciplina vocês não mais ficassem na última, porque fica ruim, não tem mais necessidade, já que a gente tem cadeira suficiente para todo mundo. Tudo bem, eu sei que é hábito. Right. Vamos lá. Ok. Suponha agora que um usuário quer ver as mensagens de um determinado grupo. Então, o usuário ele pede para ver as mensagens do grupo. Ele tem como saber quais grupos ele está, porque ele tem a lista dos grupos que ele está inserido, correto? Então, ele pede para ver a lista de tal grupo. Você verifica se esse grupo está dentro da lista dele, pega a referência para o grupo, vai lá no grupo e mostra a lista de mensagens. De boa, ok? Do jeito que está aqui, se um usuário quisesse apagar uma mensagem de um grupo, o que é que eu precisaria pedir? No caso, a gente não fez, né? Mas se ele quisesse apagar uma mensagem do grupo, o que é que eu teria que verificar? Só se o quê? Não, tudo bem, se a mensagem existe, mas, por exemplo, suponha que ele pega a lista das mensagens. Ele não tem como pegar a lista de mensagens de um grupo? Tudo bem, pegou a lista de mensagens. Aí uma dessas mensagens ele quer apagar. O que é que eu tenho que verificar? Se fosse bem simples. Só se a mensagem é dele. A mensagem já tem a referência para o usuário? Tem. Então, como eu tenho a referência para o usuário, eu tenho como checar se a mensagem é dele ou não. Beleza? Tudo bem. Se esse usuário dessa mensagem apagasse a mensagem e apagar só para ele ou para todo mundo? Mas se ele apaga só pra ele, Exato. Como o grupo, eu só tenho um grupo e o grupo guarda as mensagens, da forma como está feito aqui, se esse cara simplesmente remover essa mensagem da lista, ele está apagando para todo o grupo. Então, da forma como está implementado aqui, ou da forma como está modelado aqui, cada usuário, o grupo ele centraliza toda a informação. Apagar a mensagem aqui significa apagar de todo mundo. Mudar a mensagem aqui significa mudar de todo mundo. Então aqui está modelado, né, ou está escrito de uma forma que se ele mudar em um canto, muda para todo mundo. Se eu não quisesse que fosse assim, se eu quisesse que cada um tivesse a sua cópia, o que é que eu ia ter que mudar? A lista de mensagens fica no usuário? Não muda muita coisa. A lista de mensagens fica no usuário. Para cada um ter sua caixa de mensagens e poder receber individualmente.
Quase. Cada um teria sua cópia de quê? Da mensagem? Das mensagens, ou seja, cada um teria sua cópia do grupo. Eu estar num grupo implica que eu tenho a cópia das mensagens daquele grupo. Eu teria... Exato. Então, para poder fazer assim, eu teria que cada usuário teria não apenas uma lista de grupos como uma referência, mas uma lista de grupos como caixas de entrada. Por exemplo, o que é que teria que existir? Funcionaria assim, ó. Esse usuário quer mandar uma mensagem para um determinado grupo, beleza? Identifico qual é o grupo, ok? E aí eu vou lá no sistema geral e pergunto, quem são os usuários desse grupo? São todos esses usuários aqui. Para cada um desses usuários, eu tenho que ir lá, né? Eu teria que dividir essa entidade em duas. Eu teria uma lista de grupos e uma lista de... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui de forma fácil. Eu tenho uma lista dos identificadores de grupo e uma lista das cópias de grupo, né? Sim, lista de inbox, né? Inbox de grupo. Como é que eu vou achar? Então bora lá. Quero mandar uma mensagem para esse grupo aqui. Aí eu vou lá, descubro quem são os usuários que estão nesse grupo. Ok, os usuários que estão nesse grupo são esses. Então, para cada um desses usuários, eu vou lá e vou copiar a minha mensagem para dentro do grupo desse usuário. Para cada um desses usuários, eu vou recuperar o grupo e vou copiar a minha mensagem para dentro do grupo desse usuário. Porque se ele apagar a minha mensagem que eu mandei, ele vai estar apagando só a cópia dele e não a minha cópia. E não a cópia dos outros. Ou seja, trabalhar assim com cópias é bem mais complicado, né, do que se fosse centralizado, como por exemplo é o Twitter. Porque no Twitter a gente tem aquilo que vocês pensaram inicialmente para o WhatsApp. O grupo guarda as mensagens. Se eu quero saber quais são as mensagens, basta olhar o grupo. Se eu apagar do grupo, eu estou apagando de todo mundo. Se eu quiser que cada um tenha a sua cópia, aí é diferente. Ok? Então, vocês estavam fazendo do jeito fácil. A gente não estava fazendo no WhatsApp, a gente estava fazendo no Facebook. Eu acho que foi piorar, ou não? Também. Quando você apaga o post, todo mundo que está vendo... É porque a gente tá estranho. Não, a gente está falando, não no Message, a gente está falando na comentário de postagem. Quando você faz um comentário de postagem ou quando você cria um post, todo mundo vê. Se você apagar, ninguém vê mais. Ok? Então, essa ideia do WhatsApp de fazer cópias das caixas de entrada para cada usuário é mais complexa do que você ter um sistema de gerenciamento central. Então, cada grupo é uma caixa de entrada separada. Então, se eu entro no grupo, tanto que quando você entra no grupo do WhatsApp, você não consegue ver o que ficou para trás, né? A partir do momento que você entra no grupo, você vai começar a receber a cópia das mensagens que estão sendo enviadas para todo mundo. Você não vê o histórico no passado, né? Por exemplo, como é no Telegram. No Telegram também é centralizado. Eu nem sei se no Telegram dá para apagar, mas no Telegram você tem como ver para trás de qualquer grupo que você entrou. No Telegram? Pronto. Então, mas quando você apaga para todo mundo ou só para você? Geral. Então é centralizado. O WhatsApp ele não é centralizado. Cada um tem a sua cópia. E, por exemplo, se você tiver o celular roubado e não tiver backup, eles não guardam a cópia das suas mensagens. Eles entregam. A responsabilidade dele é de entregar a cópia para dentro do seu celular. Do jeito que a gente está aí, a gente não teria uma lista que teria todas as mensagens, de certa forma, independente de quando a pessoa entrou no grupo. Porque talvez desse para fazer uma lista de mensagens para o usuário. Tá. O que eu estou dizendo é que o WhatsApp, do jeito que ele é, isso daqui não existe, ó. Isso daqui não existe. Do jeito que ele é,
O conceito de grupo é só a lista de usuários, ok? E no fundo, um usuário ele tem para cada grupo uma lista de mensagens. Ele tem a cópia dos grupos, ele recebe a cópia dos grupos. Então eu teria o grupo enquanto entidade que agrupa uma série de usuários, só para que eu possa ir em cada um desses usuários e deixar minha mensagem. Ok? Então, o que seria o nosso amigo Twitter? Já que o Twitter é centralizado, ele é mais fácil que o nosso amigo WhatsApp. Então, o nosso amigo Twitter, ou o modelo do Facebook, de grupos do Facebook, eu tenho um gerenciador de perfis, né, assim? Gerenciador de perfil, ou gerenciador de usuários, ok? Que guarda os meus usuários. Então, se eu fosse simplificar, eu poderia criar usuários nele, criar perfis nele e apagar os perfis que eu tenho. E cada um desses perfis teria duas listas, né? Meu amigo perfil aqui, ele tem duas listas, né? Que seriam quem eu sigo, né? Vai, follow, e quem me segue, né? Follow me, né? Quem eu sigo e quem me segue. Quem eu sigo e quem me segue. Então, isso daqui seriam lista de perfis. Perfis. Bora lá. O que é uma mensagem? O que é que a mensagem contém? Então, uma mensagem é a mesma coisa do Zap, né? Ela está atrelada a um perfil, né? A gente poderia fazer aqui um referenciamento cruzado. Perfil conhece, mensagem conhece de qual perfil ela está relacionada, né? E aqui a gente tem um texto, imagem, sei lá o que. Então, perfil, texto. O que seria olhar a minha timeline? Vamos lá, resposta concatenada. O que seria twittar? Existem grupos no Twitter? Tem um grupo de pessoas? Não. Tem a pessoa. Então é mandar uma mensagem a um perfil. Para adicionar aquela lista. Mandar uma mensagem a um perfil? Adicionar uma lista de mensagens. Exato. Então, twittar é escrever alguma coisa no meu perfil. Você não pode twittar no Twitter? Não. Você tudo bem. No Twitter a gente pode mandar uma mensagem mencionando uma pessoa. Exato. Mas não na caixa. Não. No Twitter é tipo, eu escrevo o que eu quero sobre o que eu acho e quem quiser saber o que eu acho me segue. A gente não está falando de inbox. Tudo bem. Ok. Tem a rede social, mas no fundo é assim, eu escrevo o que eu acho e quem quiser saber o que é que eu acho me segue. Então a gente poderia pensar que a mensagem no Twitter é simplesmente o perfil, ele tem uma lista de mensagens. Ó, vamos lá. No perfil eu tenho, está ruim no verde, né? Vocês deviam ter avisado, ele estava escrevendo de outra cor. O perfil, ele tem uma lista de mensagens. Twitter é azul, né? Uma lista de... Será que dá? Ok. Tudo bem. Então bora lá. No Twitter eu tenho uma lista de mensagens. Eu escrevo o que eu acho sobre as coisas. O que seria seguir é fácil, é só colocar na lista de quem eu sigo, né? Quando eu sigo alguém, ele tanto vai para a lista das pessoas que eu sigo, quanto eu vou para a lista de quem é seguido por ele. Tudo bem? Então, seguir a pessoa, ele vai para a lista de quem eu sigo e eu vou para a lista de quem me segue do cara. Então, escrever uma mensagem com dois comandos. Escrever uma mensagem é simplesmente colocar na minha lista de mensagens. Twittar ok, adiciono mais uma mensagem na minha lista de mensagens. Vocês aí estão aqui ou estão viajando? Vocês estão aqui? Não parece. Ok? Bora ficar aqui para participar. Tudo bem?
Então, quando eu escrevo, eu apenas coloco uma mensagem na minha lista de mensagens. O que seria uma timeline? Seria você printar a mensagem de cada um que você está inserindo. Exato. Então, ver a timeline, se eu não tivesse nenhum tipo de cache, seria pegar todas as mensagens das pessoas que eu sigo, ok? Colocar todas essas mensagens juntas no mesmo local e ordenar pelo tempo. Isso é uma timeline. Então, simplesmente seria um algoritmo de montagem, mas eu não precisaria, colocar isso em nenhum local à parte, né? Então, se por exemplo eu quisesse saber o que foi a minha timeline do dia de hoje, eu vou em cada uma das pessoas que eu sigo, pego o que elas postaram no dia de hoje, monto tudo no vetor e depois mando o quê? Ordenar por data. Na hora que eu mandar ordenar por data, eu tenho a minha timeline ordenada. A minha timeline é o que o que as pessoas que eu sigo postaram, né? Assim? Sim, idealmente falando, a mensagem teria que ter uma data. Se a gente imaginasse que a gente teria um gerador de horários, né? Aqui cabe um singleton legal para poder simplificar, né? Você sabe o que é um singleton? Não, né? Então bora lá. Um singleton é uma coisa que tem essa cara aqui, ó. Eu tenho internet? Não sei se eu tenho internet. Cabe um singleton legal aqui. Pronto, então vamos lá. Vamos ver. Foca aqui. Então, singleton é um padrão muito mal utilizado, que ele serve para evitar que eu faça várias cópias de uma mesma classe. Let it go, people, sem dispersão. Então, eu tenho uma classe que eu só quero que tenha uma instância dessa classe rodando no meu sistema. Então, a gente faz um singleton. O que é que eu faço no singleton? Isso daqui é o construtor. Tá vendo o construtor? Não é o mesmo nome da classe? O construtor, ele é de que tipo? Privado. Então, se eu tenho um construtor privado, ninguém é capaz de chamar o construtor. Perfeito? Ninguém é capaz de chamar o construtor. E eu tenho um método chamado getInstance, que é estático, ou seja, as pessoas não precisam ter um objeto para chamar o getInstance, podem chamar direto da classe. E o que é que esse getInstance faz? Ele retorna para mim essa classe. Então é como se eu tivesse uma classe chamada... Vamos aqui para o QT. Eu tenho uma classe chamada gerador de data. Ok? Ou então gerador de sequência. Ok. Novo projeto, não QT, plano, Dropbox, Gitprof, exercício, level 2. Como é muito chatinho trabalhar com a data, a gente poderia ter só um gerador de sequência. Toda vez que eu fosse mandar uma mensagem, eu pedia o próximo número da sequência. Como o mesmo gerador de sequência tem que ser utilizado para todo mundo no sistema, a gente poderia fazer algo da seguinte forma. A gente tem uma classe chamada gerador de sequência. Ok? Só que o meu gerador de sequência eu quero que seja do singleton. Então eu coloco o meu construtor como sendo privado. E o meu público eu vou ter eu vou retornar uma referência para o meu gerador de sequência chamado getInstance. Bora lá? Ok. O meu gerador de sequência ele vai ter apenas um int id que é iniciado com 0, ok? E aí eu tenho que fazer o seguinte: no meu getInstance eu verifico se a classe já foi criada, eu retorno a classe que foi criada.
Se a classe não foi criada, se ninguém instanciou, eu faço a primeira instanciação dela e devolvo a classe. Como o int está acima do private, está acima do o default dele é privado. Então eu coloquei isso aqui só para forçar, né? Mas o default é privado, nem precisaria colocar isso daqui. Poderia colocar só assim. Na verdade, o padrão que vocês vão encontrar é que começa no público e o privado vai lá para o final. Se vocês forem olhar assim os códigos oficiais, vocês vão encontrar isso daqui. Por quê? Porque o que é público é mais importante do que o que é privado. Então, quando você olha uma classe, normalmente você só está interessado em saber os métodos públicos, porque são os métodos com os quais você pode trabalhar. Só que como a gente normalmente está desenvolvendo, a gente faz o contrário, só para a gente poder enxergar. Ok? Então vamos lá, o que é que esse getInstance faz? Se por acaso a classe existir, ele retorna a instância da classe. Se não existir, ele cria a classe. Eu não sei, eu não lembro como faz isso em C++, mas eu vou descobrir agora. Ah, tá aqui. Olha que legal. Ok. Static gerador de sequência. Return endereço GS, endereço de GS. Escrevemos dos atributos estáticos. Como é que funciona o atributo estático? Ele só é criado uma vez. Então, quando eu chamar esse método, isso daqui tem que ser do tipo static. Ok? Por que estático? Porque eu tenho que ser capaz de chamar o getInstance sem ter um objeto. Então, quando eu chegar aqui na main, eu poderia simplesmente... e eu tenho que saber gerar o próximo número, né? Então, aqui eu teria int get next id. Então, o que é que ele me retorna? Return id mais mais. Então, ele retorna o id e incrementa. Então, como é que eu posso chamar esse cara? Eu faria assim... por exemplo, print gerador de sequência ponto getInstance ponto getNextID. Sim. Professor, não era mais fácil eu ter criado só o ID estático e ficar dando o mais nele, só chamar o método estático? Por que eu precisei criar um método para poder... por que eu precisei empacotar isso dentro de uma classe? O nosso uso aqui é trivial, porque a única coisa que ele faz é controlar um ID. Mas se ele fizesse mais coisas do que só criar um ID, como por exemplo, tweetar, ou garantir que as mensagens estivessem sincronizadas, ou fazer mais do que isso, aí faria mais sentido ele ser uma classe. Okay? O que a gente está fazendo é empacotando uma ação, pegar o próximo ID dentro de uma classe que seria o gerador de sequência. Então o que é que o método faz? Eu chamo o gerador de sequência.getInstance. Como isso aqui vai rodar pela primeira vez, ele vai entrar bem aqui, criar um objeto gerador de sequência, como é estático, ele só vai criar isso a primeira vez no getInstance e ele retorna o endereço desse cara. A partir de então, eu sempre vou retornar o endereço da mesma entidade. Então, o que é que essa montagem me permite? Me permite que ninguém vai conseguir criar um novo gerador de sequência, porque o construtor é privado. Como o construtor é privado, não é possível ter dois geradores de sequência no meu sistema ao mesmo tempo. E eu tenho sempre a mesma referência para o mesmo objeto. Por exemplo, a gente poderia utilizar isso daqui de uma forma interessante. A gente poderia ter um gerador de log. Tipo assim, acontecem várias mensagens de erro no teu sistema,
você poderia mandar as mensagens de erro tudo para o gerador de log, o notificador. E aí você controlaria o nível de log, o nível de saída do teu sistema num local só. Você não precisaria ficar passando, como é singleton, só tem um no sistema, você não precisa ficar passando as referências para ninguém. Ninguém precisa receber a referência para saber se esse cara existe, porque ele é um só no sistema. Conhecendo a classe, ele já pode ser utilizado. Então, se eu tenho um gerador de log, né, um guardador de ações, né, você poderia fazer com que todas as classes do teu sistema, ao invés de jogarem a saída direto para o CE, sabe o que é o CE? Você tem o CIN, entrada padrão, COUT, saída padrão, CR, saída de erros. Tudo que você mandar para o CR, você manda para a saída de erros. Só que existem alguns programas que vocês definem o nível de saída de erro. Todas as saídas de erro, algumas saídas de erro, apenas as saídas de erro crítica. A forma fácil de fazer isso é eu ter um guardador de saída de erro. Ao invés de mandar direto para CR, eu posso mandar para o meu guardador de erros. Se eu quiser omitir todos os erros, é só avisar para essa classe. Olha, eu não quero ver nenhum erro. Se eu quiser ver todos os erros, eu aviso para ela. Que já que ela trabalha como singleton, todo mundo sabe que ela existe e ela é única no sistema. Entenderam como é que é a brincadeira? Então, se eu quisesse escrever um erro, eu poderia simplesmente dizer logger, faz de conta que logger é o nome da minha classe, né? Logador.get instance, isso aqui é um ponteiro, né? Ponto escrever, né? Write. Aí eu diria que esse meu erro é um erro de sei lá, nível 5, e aí o erro é blá 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 blá. Pronto, todo mundo escreve seus erros para cá. Se eu quiser omitir, se eu quiser mostrar só os erros nível 1, basta dizer para esse cara logger.show only. Poderia mostrar tudo que é menor do que 3, ou poderia mostrar tudo que é menor do que 1, apenas os nível 1, e aí esse cara centraliza tudo para mim. Legal? Não entendeu o quê? Ah, tá. Ó. Não, vocês nunca usaram CE na vida, não? Funciona assim. Ai, bora lá. Int main. O CR é assim, meu povo, ó. Terminal vim teste.cpp include aí o string int main cout saída padrão CR saída de erros using namespaces tb. Ok? Saída padrão e saída de erros. Cout vem por um, CR vem pelo outro. Então bora lá. G++ teste.cpp teste. -O, né? -O teste. Não. É porque já tem um diretório chamado teste. Entendeu? Só por isso. Tem um diretório chamado teste. Então se eu rodar só como tinha um diretório, ele disse não posso gerar. Ok? Saída padrão e saída de erros. Só que eu tenho como mudar os descritores. Eu posso, por exemplo, ver só a saída de erros. Posso direcionar a saída padrão para saída padrão.txt. Então o que foi que você viu?
Só a saída de erros. Poderia direcionar a saída de erros para outro local. Saída de erros. Aí o que é que você viu? Só a saída padrão. E se eu direcionar a saída de erros e a saída padrão, você vai ver o quê? Nada. Então, se eu mostrar a saída de erros, o que é que vai ter lá? O que eu mandei para a saída de erros. Se eu direcionar, se eu mostrar a saída padrão, saída padrão. Então, todo o processo ele tem pelo menos 3 descritores: entrada padrão, saída de erros e saída padrão. Entendeu? Certo? Ok. Cara, eu posso ter N descritores, esses são os default. Se eu quiser ter um controle maior de log, né, níveis diferentes, aí eu posso utilizar um singleton para fazer um gerenciador de log. Então, ao invés de simplesmente mandar para CE, eu não quero mais que apareça nada na tela. Você não pode mais fazer isso. Você não vai sair mexendo no código todo. Onde tinha CE, você tirar. Você pode gerenciar todos os erros mandando tudo para um singleton e depois você vai lá na classe e diz: eu não quero mais mostrar nada. Set false. Né? Ou então set apenas um ou set apenas outro, que é o que é feito normalmente. Você usa uma classe só para gerenciar as saídas. Ok? Do jeito que ficou assim, ficou muito simples, né, o Twitter? Então, para poder ordenar as minhas mensagens, eu preciso de alguma forma de definir quem veio antes e quem veio depois. Ou eu uso a data, né, a data corrente do sistema e atribuo data, ou eu poderia ter, por exemplo, um gerador de IDs, né? Ou um gerador de sequência. Ficou bem mais fácil de fazer do que o WhatsApp, porque eu não tenho um conceito de grupo. Tá muito abstrata a aula para vocês. Não, peraí. Abstrata significa que tá do tipo assim, vocês estão escutando, mas não estão entendendo. Implementar. Por isso que são 2 níveis, né? Assim, quanto mais exemplos você tem de coisas diferentes, mais as coisas vão se acomodando no lugar. Então, a primeira vez que vocês viram o WhatsApp, vocês podiam ter uma noção. Aí, quando a gente compara ele com o Twitter, aí as coisas meio que ficam já mais solidificadas. Eu tenho um conceito de grupo. Por que aqui eu não tenho um conceito de grupo? Porque ele não faz sentido. Na verdade, o que a gente poderia fazer seria um cache, no caso, onde eu colocaria no perfil da pessoa, mas se por acaso a pessoa apagasse o Twitter, eu tinha que ir lá apagar do perfil dela. Então eu teria um cache que simplifica o meu acesso à informação. Mas aqui a gente não tem necessidade disso, né? Basta ir pegando as informações das pessoas e ordenando de acordo com a sequência lá da ordem. Ok. Eu estou decidindo ou não se eu falo agora sobre o esquema de notificação. As 3 vezes que eu tentei não deu certo. Mas a gente tem meia hora ainda. Temos meia hora ainda. Bora lá. Vamos tentar fazer isso daqui. Bora lá. Vocês querem tentar fazer? Aí eu vou pedir para vocês virem escrever, porque vocês estão... Toggle comment. Vamos ver se isso daqui funciona? Do jeito que está aqui. Sein. Isso daqui não existe, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem o meu gerador de sequência já para gerar o identificador das mensagens. Vocês sabem ordenar um vetor? Vocês por exemplo, tivessem um vetor de mensagens. Aqui a gente tem uma class mensagem. Nossa mensagem tem um ID, que é único para o sistema todo, e um string texto.
Vou colocar público, né? Só para simplificar. Como é que eu ordeno um vetor de mensagens pelo ID? Vector de MSG. Como é que eu ordeno esse cara? Não, você já tem várias mensagens com IDs diferentes. Sim, tá tudo bagunçado. Como é que a gente ordena esse cara? Você vai escrever o código de ordenação? A forma fácil de fazer isso é, você ensina a mensagem como o que é uma mensagem menor e o que é uma mensagem maior do que outra. Então, Boolean Operator, o que é uma mensagem ser menor do que mensagem, ó, o que é uma mensagem ser menor do que outra? Ah, valeu. Uma mensagem ser menor do que outra é um ID ser menor do que o outro, né? Eu sou menor do que ela se o meu ID for menor do que o dela. ID menor do que other.id. Então, se eu sou capaz de comparar mensagens por ID, eu posso simplesmente fazer std sort, não tá, né? Include algorithm std sort timeline.begin timeline.end. Pronto, partiu, tá ordenado. Só. Não sei, mas é algo parecido com isso. Eu acho que o sort ele ordena em place. Então ele já vai alterar a timeline quando estiver fazendo isso. Ele vai ordenar em place porque timeline é um vector. Se eu não quisesse fazer isso, né? Se eu não pudesse fazer isso daqui, se eu não pudesse fazer isso, uma outra opção era fazer essa. Eu criava um mapa de inteiro para mensagem e eu simplesmente inseria os caras todos dentro do mapa. Como a chave é um inteiro, na hora que ele inserisse, ele já ia estar inserindo ordenado. Quando eu mandasse mostrar os pares, todos os pares estariam ordenados. Segunda opção. Ou eu ordeno dentro do próprio vetor, ou a gente poderia copiar para dentro do mapa, o mapa já teria as informações ordenadas. Tanto faz, um como o outro. É, exato. Então seria só mandar fazer o reverso. Mandar fazer o reverso. Diz. Mesmo usando o namespace, tem algumas funções que você tem que usar o std. Não. Se você está usando namespace, você não precisa usar o std. A gente escreve isso daqui para ficar óbvio que o sort não foi você que implementou. Então, assim, quando a gente faz, assim, como parte de boas práticas de programação, você nunca deve fazer isso. Você nunca deve fazer isso se você estivesse fazendo um sistema de verdade, porque quando você faz isso, isso se propaga pelo resto dos códigos. Ok? Então, o certo seria sempre usar o std ou então empacotar namespace. Namespace, std. Então, isso daqui que eu estou fazendo, eu estou dando acesso ao std sem precisar escrever using namespace. Né? Isso daqui não é recomendado quando você vai escrever código de verdade. Mas nossos códigos aqui não são de verdade, então não tem problema não. Né? A gente está só aprendendo. É tudo código de enganação, né? Tudo enganação. Tudo enganação. Mas rapaz, quando você não sabe nada, tudo é muito difícil. Aí tentar dirigir um carro sem saber de nada. Você vai dizer, meu Deus, dirigir o carro é coisa do cão. É muito difícil. Bora lá? Tentar fazer. A gente tem
muitos poucos minutos, né? Não dá para implementar nada não em 23 minutos. Pode botar na imagem? Na imagem do diagrama também. Ali aqui. Isso daqui, né? Devia ter usado o Astra, né? Ia ficar mais bonitinho. Tá criativo. Pessoal de design. Fica mais natural. Tudo bem. Ok. Vamos lá. O que seria, já que a gente já está nessa ideia, o que seria criar os logins e ter acesso aos logins? Vocês fizeram isso alguma vez já? Criar login no sistema, poder usar o nosso Twitter. Vocês fizeram isso alguma vez? Não, né? Então. Sistema de contatos. Então, bora lá. Lembra da nossa agenda telefônica? Agenda telefônica? Cada contato da agenda. Deixa eu ver se o exemplo está falando. Eu tenho uma agenda telefônica. Cada contato da minha agenda pode ter um e-mail, tem uma lista de telefones, ok? Cada contato da minha agenda pode ter um e-mail, tem uma lista de telefones e tem o nome do contato, ok? Aqui eu tenho um crudezinho básico, né? Validar e-mail, adicionar telefone, remover telefone, saber quantos telefones o cara tem, pegar os telefones dele, saber se esse meu contato bate com algum padrão que eu estou fazendo busca. E cada telefone, ele é um pazinho de quê? String de descrição. Tipo assim, telefone da Oi, telefone da TIM, telefone fixo, telefone claro. Ok. Uma conta no meu sistema, ou uma agenda no meu sistema, ela tem uma lista de contatos. Então a minha agenda telefônica, poderia chamar isso aqui de agenda, né? Ela tem uma lista de contatos. Para acessar... Como foi que eu fiz isso daqui? Pronto. Para acessar essa agenda ela tem um login e uma senha. Eu acho que eu passei esse modelo para vocês, não foi? Para acessar se eu tenho várias pessoas que têm agendas, como eu tenho várias pessoas que têm perfis, eu preciso de um gerenciador de agendas. O que é que o meu gerenciador de agendas faz? Guarda todas as agendas. E aí ele pode, por exemplo, ter o processo de, eu poderia centralizar aqui, né? Ter o processo de criação de conta, né? Ele criaria uma nova agenda para mim, adicionaria na lista, e aí para poder acessar essa agenda eu teria, sei lá, um login e uma senha. Se eu informar o login e a senha, ele me retorna o quê? O meu objeto agenda. Tendo o meu objeto agenda, eu posso fazer as alterações na agenda. Então, a gente poderia, para simplificar, colocar dentro do gerenciador de agenda, dentro do gerenciador de perfis, a nossa responsabilidade de devolver o objeto. Então seria como se eu fosse dar um get no objeto. Me retorne essa agenda. Então, por favor, me informe qual é o, sei lá, login e a senha. Né? Tudo para simplificar. Mas eu, por exemplo, poderia ter um outro objeto só para poder fazer a autenticação. Esse outro cara guardaria logins e senhas para cada usuário. Então, eu pediria para ele, por favor, me dê minha agenda. Ele verificaria login e senha e aí pegava do sistema o meu acesso aos dados. A mesma coisa daqui, né? Então, do jeito que está aqui, eu poderia ter aqui o gerenciador de perfis, poderia ter no perfil, se eu quisesse, login e senha, né? Que seria o nome do perfil e a senha. Só que começa a ficar muita informação dentro do perfil. Não faz sentido o perfil que guarda as minhas relações também gerenciar o profile, né? Os dados de perfil. Então a gente poderia ter uma outra entidade que seria para guardar os dados do perfil, que normalmente está tudo agrupado, né? Você define seu nome, a cidade onde você mora, etc, 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 e login e senha. São seus dados do perfil. Então assim, a gente poderia chamar isso daqui de usuário, né? Aí mudaria para todo mundo. Eu vou deixar perfil, senão vai enlouquecer vocês. E a gente teria aqui o profile. O que é que o profile guarda? Eu sei que a tradução é a mesma, mas paciência, né? Login
e senha, né? E aí quando eu quisesse ir atrás de login e senha, eu verifico esse cara, vejo se o login e a senha batem. Se bater, então ele retorna o perfil do usuário, né? Dados cadastrais, seria até melhor isso daqui. Dados cadastrais. Dados. Ok? Então só lembrando, na teoria é muito fácil, né? Na teoria é fácil porque é fácil, ou não? Mas o processo de implementação é diferente. É que nem você saber fazer pseudocódigo e transformar em linguagem de programação, né? São duas competências diferentes. Um é ser capaz de montar o esqueleto da parada e outro é entender que como é que naquela linguagem você faz essas coisas acontecerem. Então, por exemplo, em Java, do jeito que está aqui, perfil, 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 porque tudo é referência, né? C++, na verdade, você tem um local que você vai guardar isso daí e os outros vão ser ponteiros para aquele local, porque você tem que gerenciar a memória. Ok. Acho que sim. Acho que sim.